Existe um tipo de cansaço que não vem de fazer muito pouco. Isso acontece quando se faz muito, na direção errada, por muito tempo. Você conhece essa sensação. Você está trabalhando mais do que nunca, e de alguma forma, o chão sob seus pés não se move. Você envia a mensagem novamente. Reescreve o plano novamente. Tem a mesma conversa pela quarta vez, de uma maneira ligeiramente diferente, na esperança de que desta vez as palavras finalmente surtam efeito. Você acorda às 3 da manhã e sua mente já está a 1000, já planejando, já tentando resolver algo que não será resolvido às 3 da manhã. E por trás de todo esse esforço, existe um medo muito silencioso que você quase nunca expressa em voz alta. Se eu parar de insistir, tudo vai desmoronar. Carl Jung dedicou sua vida a estudar a parte de nós que diz isso. Ele a chamou de ego, e não se referia à arrogância. Ele se referia ao pequeno e ansioso gerente dentro da mente, cuja única função é nos manter seguros e cujo único método é o controle. O ego não sabe esperar, não sabe confiar. Quando sente incerteza, recorre ao único método que compreende: mais esforço. Segundo Jung, abaixo do ego reside uma camada mais antiga, uma camada mais profunda da psique que contém a intuição, os símbolos, os sonhos e a direção real da vida. Ele a chamou de inconsciente, e no ponto mais profundo dentro dela, de si mesmo. Muitas pessoas que nunca leram uma página de psicologia conhecem essa camada por um nome diferente: a voz de Deus. Acima da porta de sua casa em Küsnacht, Jung esculpiu uma frase em latim. Não era de sua autoria. Era um antigo provérbio oracular que ele encontrara em uma coleção de provérbios antigos, e o escolhera deliberadamente, e agora também está esculpido em seu túmulo. Vocatus atque non vocatus, Deus aderet. Chamado ou não chamado, Deus estará presente. Jung não colocou aquilo ali como mero enfeite. Ele esculpiu como uma declaração sobre como a vida realmente funciona. Algo está presente, quer você reconheça ou não, e está guiando, ajustando, fechando, abrindo. E quando você passa seus dias forçando a vida a se moldar à imagem que seu ego criou, você não está sendo punido por isso. Você está simplesmente nadando contra uma corrente que já o levava para um lugar melhor. É aí que os sinais começam. A energia se esvai das coisas que antes te empolgavam. Portas que estavam abertas há anos, de repente não se movem mais. Planos dos quais você tinha certeza desmoronam por razões sem sentido. E a maioria das pessoas interpreta esses sinais como fracasso, quando muitas vezes não são fracasso algum, são correções. Neste vídeo, vamos analisar 8 desses sinais, um de cada vez. Como diferenciar a urgência do ego da direção da alma? Por que sua energia desaparece antes que suas oportunidades surjam? O que o inconsciente faz quando você se recusa a ouvi-lo nas 3 primeiras vezes? Por que algumas coisas em sua vida precisam ser desconstruídas antes que algo novo possa ser construído? E como você finalmente saberá, em seu corpo, que está de volta ao caminho certo? Ao final, acho que você encarará a fase mais difícil da sua vida de uma maneira bem diferente. Não pule nenhuma etapa, principalmente se estiver cansado. Número 1. A ilusão do esforço extra, quando a imposição se torna uma forma de medo. Quase tudo o que nos ensinaram sobre esforço está correto, exceto por um detalhe. Fomos ensinados que o esforço é a resposta. Se algo não está funcionando, trabalhe mais. Se a porta está fechada, empurre. Se o relacionamento está em crise, tente mais. Se a carreira estagnou, candidate-se a mais vagas, envie mais mensagens, aprenda novas habilidades, acorde mais cedo. E na maioria das vezes, esse é um conselho realmente bom. O esforço constrói quase tudo que vale a pena ter, mas existe um segundo tipo de esforço, que parece idêntico por fora, mas que vem de um lugar completamente diferente por dentro. Não vem do desejo, vem do medo. Jung descreveu essa tendência com uma franqueza incomum em uma única frase.
Ele disse que as pessoas farão qualquer coisa, por mais absurda que seja, para evitar confrontar a própria alma. Leia isso novamente com calma. Qualquer coisa, incluindo produtividade, ambição e até mesmo aquele tipo de trabalho árduo e incansável que todos ao seu redor admiram. O movimento, como o ego descobriu cedo, funciona como um anestésico. Quando você está em movimento, não precisa sentir. Enquanto houver uma próxima tarefa, um próximo aplicativo, um próximo plano, não há silêncio. E o silêncio é o único lugar onde a verdade reside. Quero contar a vocês sobre uma mulher que chamarei de Helena. Ela tinha 34 anos, quando a empresa para a qual havia trabalhado por 6 anos eliminou seu departamento em uma única tarde. Em 9 dias, ela se candidatou a 61 empregos. Em 3 semanas, reescreveu seu currículo 11 vezes, em 4 formatos diferentes, para 4 setores diferentes. Ela estava fazendo tudo certo. Todos diziam isso a ela. Seus amigos a chamavam de máquina. Durante aquela conversa, ela admitiu o que não havia contado a mais ninguém. Ela disse: "Não estou me candidatando porque quero algum desses empregos. Estou me candidatando porque, se eu parar por um único dia, terei que lidar com o fato de que não sei quem sou sem aquele prédio. Isso não é preguiça. Isso não é fraqueza. É o reflexo mais humano do mundo." Mas repare no que realmente estava acontecendo. Helena não estava procurando. Ela estava se escondendo, e o esconderijo que ela escolheu foi o trabalho. Essa é a ilusão central da coerção. O ego trata a ação como segurança. Fazer algo, qualquer coisa, em qualquer direção, produz a sensação de controle. E a sensação de controle é tão reconfortante que raramente paramos para perguntar se a direção está correta. Imagine um nadador preso em uma corrente de retorno. Todos os instintos do corpo dizem para nadar direto de volta para a praia, em direção às pessoas, em direção à segurança que se vê. E é justamente esse instinto que afoga as pessoas, não a água, o esforço. A correnteza se move mais rápido do que qualquer ser humano consegue nadar, e quanto mais você luta contra ela, mais rápido você se afoga. O que os salva-vidas ensinam é insultante em sua simplicidade. Pare de lutar. Deixe-a te levar. Então nade transversalmente a ela, não contra ela, e a praia te acolherá de volta. As correntes de retorno não afogam o nadador que fez pouco. Elas afogam aquele que exagerou na atitude errada, dando tudo de si. A vida psicológica humana funciona da mesma maneira. Há fases em que mais esforço é exatamente o que se exige. E há fases em que o esforço é precisamente o que te mantém em movimento. Por dentro, as duas parecem idênticas. Ambas parecem urgentes. Ambas parecem responsáveis. Ambas vêm acompanhadas de uma voz que diz: "Você não pode se dar ao luxo de parar agora." Jung acreditava que o inconsciente não é um porão passivo de memórias esquecidas. Ele acreditava que é ativo. Possui sua própria inteligência, sua própria direção e suas próprias preferências sobre para onde sua vida deve ir. Ele usou a palavra individuação para o longo processo de se tornar a pessoa que você realmente é, em vez da pessoa que seu medo construiu. E a parte estranha da individuação é que você não a conquista. Você para de obstruí-la. Existe uma maneira simples de verificar em que tipo de esforço você está vivendo internamente, e isso não tem nada a ver com quantas horas você trabalha. Pergunte a si mesmo o que acontece quando o trabalho corre bem. Quando o esforço vem do desejo, um bom dia produz uma sensação de plenitude. O resultado chega, você o sente e, por um tempo, não precisa fazer nada a respeito. Quando o esforço vem do medo, um bom dia produz cerca de 90 segundos de alívio e, em seguida, a ansiedade simplesmente se desloca para a próxima tarefa. Nada nunca se concretiza. Nada nunca é suficiente, porque a conquista nunca foi o objetivo. A conquista
Era um sedativo. E sedativos têm efeito. É por isso que algumas pessoas conseguem ganhar aquilo que passaram 9 anos perseguindo e não sentem quase nada no dia em que isso acontece. Elas nunca estiveram perseguindo aquilo. Estavam fugindo do silêncio que se escondia por trás da conquista, e nenhum prêmio jamais preencheu esse silêncio. Ele apenas o interrompe. E aqui está a parte desconfortável. Às vezes, o ato mais espiritual disponível para você é simplesmente abandonar o plano. Não para sempre. Não como uma rendição à derrota, mas tempo suficiente para fazer uma pergunta que o ego jamais fará por si só, porque o ego tem medo da resposta. Estou fazendo isso porque é o certo, ou porque parar me obrigaria a sentir o que tenho evitado há anos. Quando você consegue responder a essa pergunta com sinceridade, algo muda. A agitação desaparece do seu esforço. Você continua trabalhando, mas não está mais correndo. E uma vida que não está mais correndo, finalmente se torna tranquila o suficiente para ser guiada. Número 2. As duas vozes. Como distinguir a urgência do ego da direção da alma? Uma vez que você aceita que nem todo esforço é igual, surge uma pergunta óbvia. Como, de fato, diferenciar um do outro? Porque, naquele momento, ambas as vozes soam como você. Ambas usam o seu vocabulário. Ambas chegam com razões. O ego não é um estranho gritando de fora. É um narrador familiar sentado na sua própria cadeira. Há uma antiga história que descreve isso melhor do que qualquer livro didático. O profeta Elias corre para o deserto, exausto e sem forças, deita-se debaixo de uma árvore e pede para morrer. E lhe dizem para ficar de pé na montanha, porque Deus está prestes a passar. Então vem um grande vento, forte o suficiente para despedaçar as rochas. Mas o texto diz que Deus não estava no vento. Depois vem um terremoto, e Deus não estava no terremoto. Depois vem um incêndio, e Deus não estava no incêndio. E então, depois de tudo isso, algo que as traduções antigas chamam de uma voz mansa e delicada, um som de suave quietude. Quem escreveu isso entendia muito bem de psicologia. A coisa que faz mais barulho na sala quase nunca é a coisa mais verdadeira ali. Jung expressou isso em sua própria linguagem. Ele escreveu: sua visão se tornará clara somente quando você puder olhar para dentro do seu próprio coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Então, aqui está a diferença prática, e quero que você ateste em sua própria vida enquanto eu a descrevo. A voz do ego empurra por trás. A voz da alma puxa pela frente. A urgência pressiona. Ela diz: agora, imediatamente, antes que seja tarde demais. Todos estão à sua frente. O tempo está se esgotando. Ela cria um túnel estreito onde só existe uma opção, e cada segundo de atraso parece precioso. E observe a assinatura emocional subjacente. Tensão. Respiração presa. Algo contraído no peito ou na mandíbula. A direção não impõe. A direção é paciente de uma forma que pode ser exasperante. Ela diz isso, e depois espera. Ela sobrevive a ser ignorada por uma semana e ainda está lá quando você volta. Ela não precisa que você decida esta noite. E sua assinatura emocional é completamente diferente. Não é entusiasmo, mas algo mais como uma acomodação. Um sim silencioso que não precisa discutir com ninguém. A velocidade é a segunda diferença. O ego é obcecado por ela, porque a velocidade alivia a ansiedade, e ele sempre escolherá a coisa errada, mesmo que rápida, em vez da coisa certa, mesmo que lenta. O inconsciente não se importa com o seu ritmo. Ele vem trabalhando em você desde a infância e está totalmente disposto a levar mais 2 anos. Preste atenção à terceira diferença, porque ela afeta quase todo mundo. A voz do ego é alta quando se trata de resultados. A voz da alma é silenciosa quando se trata de direção. O ego diz: consiga esse emprego, reconquiste essa pessoa, alcance essa meta até dezembro.
A voz mais profunda quase nunca lhe dá o destino final. Ela lhe dá o próximo passo honesto, e somente o próximo. Imagine tentar sintonizar um rádio antigo entre duas estações. Uma estação está próxima e com o som alto, cheio de estática e interferência, e é muito fácil ouvi-la. A outra está fraca, vindo de longe, e desaparece no instante em que você gira o botão muito rápido. Você não consegue aumentar o volume da estação distante. Você só consegue reduzir o ruído entre você e ela. É isso que a quietude realmente representa. Não é o vazio pelo vazio, mas sim um sinal de recuperação. É por isso que o conselho de ficar em silêncio é muito mais difícil do que parece. Porque, durante os primeiros dias de quietude, você não ouve a voz calma. Você ouve tudo o que o ruído estava encobrindo. A dor que você adiou. O ressentimento que você chamou de perdão. A consciência que você já tinha há muito tempo de que uma certa parte da sua vida acabou. Em um de seus ensaios sobre psicoterapia, Jung escreveu que a aceitação de si mesmo é a essência de todo o problema moral, e então fez a pergunta que o torna real. Ele disse que estamos dispostos a alimentar o mendigo, perdoar a ofensa e amar o inimigo, e que essas são grandes virtudes. Mas e se eu descobrisse, perguntou ele, que o mais pobre de todos os mendigos, aquele que mais precisa da minha bondade, sou eu mesmo? Que eu mesmo sou o inimigo que precisa ser amado? O que aconteceria então? A maioria de nós preferiria se manter ocupada por 40 anos a responder a essa pergunta. Mas uma mudança acontece com aqueles que permanecem em silêncio além da parte desconfortável. A estática se dissipa, e o que vem à tona geralmente não é uma revelação dramática. É tedioso em sua simplicidade. Uma frase que você já sabia. Preciso ir embora, ou preciso ligar para ele, ou isso não me cabe carregar, ou tenho fingido por 2 anos e todos ao meu redor têm sido educados a respeito. Sobre isso, Jung escreveu uma frase que vale a pena memorizar. O sapato que serve para uma pessoa aperta outra, e não existe uma receita de vida que sirva para todos os casos. Isso significa que ninguém pode dizer, de fora, qual voz é qual. Nem um professor, nem um vídeo, nem um livro. Eles só podem descrever as duas texturas e deixar que você reconheça a sua. Eis a parte mais importante deste capítulo. Você não está esperando que a orientação chegue. A orientação tem estado presente em sua vida o tempo todo, em um volume que o ego estava abafando. Você não precisa falar mais alto. Você precisa falar mais baixo do que aquilo que está abafando o seu som. Número 3. Quando a energia é retirada, por que as portas param de abrir? Existe uma experiência específica pela qual quase todo mundo passa pelo menos uma vez e para a qual quase ninguém sabe o nome. Nada deu errado. Não houve nenhum desastre. Você não foi demitido, ninguém te abandonou e, se um amigo perguntasse como você está, diria honestamente que está tudo bem. Mesmo assim, tudo ficou pesado. O trabalho que antes levava 2 horas, agora leva 6. Ideias que te empolgariam no ano passado, agora não produzem absolutamente nada. Você continua executando cada movimento corretamente. E é como se alguém tivesse silenciosamente desligado a energia. A maioria das pessoas diagnostica isso como preguiça, depressão ou esgotamento. E às vezes, essas são as palavras certas. Mas existe outra possibilidade que quase ninguém considera, e Jung a considerou constantemente. Às vezes, a energia não foi perdida, mas sim retirada. Jung usou a palavra libido, mas não no sentido que as pessoas a usam hoje. Ele se referia à energia psíquica em geral, o combustível do interesse, da atenção, do desejo. E sua principal observação foi que essa energia não está disponível igualmente para você o tempo todo e para todos os fins. Ela se move. Ela se concentra em algumas áreas da sua vida e se esgota em outras. E faz isso segundo uma lógica que a consciência não controla. Imagine uma casa
onde o abastecimento de água foi interrompido. Você vai até a torneira da cozinha. Nada. Você presume que a torneira está quebrada, então vai até o banheiro. Nada. Você tenta a torneira do andar de baixo e, a essa altura, já está convencido de que todo o sistema hidráulico falhou. Você poderia passar um mês trocando todas as torneiras da casa e não conseguiria uma gota d'água sequer, porque as torneiras nunca foram o problema. Em algum lugar fora do seu campo de visão, uma válvula foi fechada. Quando sua energia desaparece em todas as áreas da sua vida ao mesmo tempo, isso geralmente não é uma série de falhas isoladas, mas sim o resultado de um problema pontual. Thomas, e esse não é seu nome verdadeiro, passou 11 anos construindo uma consultoria que, aparentemente, estava funcionando. Clientes, receita, uma pequena equipe, um escritório que ele mesmo escolheu, e no 12º ano descobriu que não conseguia abrir o laptop antes do meio-dia. Tentou o que se espera que se tente: dormir melhor, exercícios, férias, um sistema de produtividade com blocos coloridos. Tentou a disciplina, que era o que os homens de sua geração eram ensinados a buscar em primeiro lugar. E a disciplina durava cerca de 9 dias, e depois desmoronava, e cada desmoronamento o fazia se sentir pior. O trabalho simplesmente deixou de ter qualquer significado, e eu me envergonho de ter percebido isso há tanto tempo. Ele sabia disso há 3 anos. Simplesmente vinha vencendo a votação. Era isso que Jung queria dizer quando descreveu a psique como autorreguladora. Ela está sempre buscando o equilíbrio e possui instrumentos para impor esse equilíbrio, que a mente consciente não pode sobrepor. Se você dedica sua vida a uma direção que não lhe pertence mais, o inconsciente não lhe envia uma carta formal. Ele faz algo muito pior e muito mais eficaz. Simplesmente para de lhe dar suporte. E aqui está o ponto que muda a sua perspectiva. Quando a energia é retirada, não se trata de uma punição, mas sim de uma proteção. Imagine o que teria acontecido se a energia tivesse continuado fluindo. Thomas ainda teria mais 5 bons anos pela frente. Ele teria expandido, contratado mais pessoas, assinado um contrato de aluguel mais longo, assumido obrigações que tornariam a saída praticamente impossível. Toda a força de sua própria competência o teria levado a uma vida que ele já havia superado. A energia interrompida no 12º ano é uma pequena tragédia. A energia interrompida no 25º ano é uma tragédia muito maior. Jung escreveu que os maiores e mais importantes problemas da vida são, em certo sentido, insolúveis. Eles nunca podem ser resolvidos, disse ele, mas apenas superados. E um problema que foi superado não se anuncia com um argumento. Anuncia-se com o silêncio. Simplesmente deixa de ser interessante para você. No pensamento chinês, existe uma ideia que Jung levou tão a sério a ponto de escrever sobre ela. O princípio do Wu Wei, geralmente traduzido como não ação, mas mais próximo de ação sem esforço. A água não força sua passagem pela pedra. Ela a contorna, pelo tempo que for necessário, e a pedra acaba sendo desgastada de qualquer maneira. Jung escreveu um comentário sobre O Segredo da Flor de Ouro e um prefácio para o I Ching, justamente porque reconheceu nessa tradição o que a psicologia ocidental havia perdido. Há uma maneira de se mover com a correnteza de uma coisa em vez de contra ela, e os resultados não são menores. São apenas mais silenciosos. Há um detalhe que facilita muito esse diagnóstico, e a maioria das pessoas já o percebeu em si mesmas, sem entender o que significa. Victim Saint-Ciliers. Ela desapareceu de uma região específica dela. Observe o que acontece às 11 da noite com a pessoa que não conseguiu se concentrar por uma única hora durante a tarde. De repente, ela está desperta. De repente, está lendo, ou construindo algo pequeno e inútil, ou conversando com um amigo, com entusiasmo, sobre um assunto que ninguém apaga para se importar. A mesma pessoa que estava sem energia,
às 2 da tarde, tem energia às 11 da noite e geralmente se pune por isso, porque interpreta como prova de sua indisciplina. Leia corretamente e verá que isso não é prova de uma falha de caráter, mas sim um mapa. A exaustão que é verdadeiramente global, que afeta todas as áreas da vida sem exceção, incluindo o descanso, a alimentação e as pessoas que você ama, é uma questão médica e merece ajuda de verdade. Mas a exaustão que é regional, que desaparece no momento em que você sai de uma área específica, não é um problema de combustível. É um problema de direcionamento. O tanque não está vazio. O cano simplesmente está conectado ao lugar errado. Preste atenção na sua versão das 11 horas. Não porque você deva desistir amanhã e segui-la, mas porque é a única parte de você que ainda diz a verdade sobre para onde sua vida realmente está caminhando. Assim, quando as portas param de se abrir, existem duas interpretações possíveis, e toda a sua próxima década depende de qual você escolher. Uma das leituras pertence ao ego. Ela diz que as portas estão emperradas e que você não está se esforçando o suficiente. Essa leitura sempre transmite uma sensação de responsabilidade maior, e é a que a maioria das pessoas escolhe. Existe outra interpretação, mas quase ninguém a aceita. As portas não estão emperradas. Estão fechadas, e foram fechadas deliberadamente, e foram fechadas por algo que consegue enxergar mais longe na estrada do que você. Antes de concluir que perdeu a disciplina, verifique se perdeu o rumo, porque quem está no caminho certo não precisa de muita disciplina, e quem está no caminho errado nunca terá disciplina suficiente. Antes de prosseguirmos, quero lhe fazer uma pergunta, pois a próxima parte é mais complexa. Se houve um sinal em sua vida que você ignorou, uma sensação, uma noite de domingo, um cansaço persistente, e você o ignorou por meses ou anos antes de finalmente ouvi-lo, escreva nos comentários, apenas uma linha. Apenas o que era e por quanto tempo você lutou contra isso. Eu as li. E, mais importante, outras pessoas as leram, e alguém que passar por aqui hoje à noite às 2 da manhã vai descobrir que o que está sentindo tem um nome e que não é o único que já se sentiu assim. Número 4. A linguagem mais agressiva, como o inconsciente se intensifica quando você se recusa a ouvir. A vida quase nunca para com você de uma vez. Ela primeiro pergunta, e a sequência em que isso acontece é notavelmente consistente, razão pela qual Jung conseguiu descrevê-lo com tanta precisão. Começa como um pensamento. Se o pensamento é rejeitado, torna-se um sentimento. Se o sentimento é reprimido, torna-se um estado de espírito que não se dissipa. Se o estado de espírito é medicado ou trabalhado, ele se manifesta no corpo. E se o corpo é ignorado, então a vida organiza as circunstâncias, e as circunstâncias não negociam. Cada etapa é mais impactante que a anterior. Cada etapa é mais difícil de explicar. E em cada etapa, a mensagem permanece a mesma. Há algum tempo, alguém escreveu para este canal, e eu tenho pensado muito nisso desde então. Ela disse que, durante 2 anos, acordava todas as manhãs com uma sensação de peso no peito antes mesmo de abrir os olhos. Ela presumiu que fosse a idade. Depois, presumiu que fosse o trajeto para o trabalho. Começou a dormir menos, porque tinha mais coisas para fazer. Então, começaram as dores de cabeça, 3 ou 4 por semana, e ela tomava comprimidos para elas e continuava trabalhando. Até que, numa terça-feira, ela chegou ao estacionamento do trabalho, desligou o motor e não conseguiu abrir a porta. Ficou sentada lá por 50 minutos. Ela disse, olhando para trás, que já sabia disso há anos e que seu corpo precisava se recusar fisicamente para que ela se desse conta. Essa história não é incomum. Essa história representa o formato comum de uma vida humana que parou de se ouvir. A expressão de Jung para isso era que aquilo que não trazemos à consciência nos chega como destino. Vem de fora, disfarçado de azar, e passamos anos contando às pessoas sobre a coisa terrível que nos aconteceu
sem jamais reconhecermos nossa própria participação nela. Ele escreveu um segundo verso que vai além, e vale a pena refletir sobre ele. Não se alcança a iluminação imaginando figuras de luz, mas sim tornando a escuridão consciente. Pense na febre. Quando sua temperatura sobe, todos os seus instintos dizem que ocorreu uma disfunção e que ela precisa ser suprimida. A febre não é a doença, mas a resposta. Seu corpo está elevando deliberadamente a própria temperatura a um nível em que o organismo invasor não consegue sobreviver, e está fazendo você se sentir mal de propósito, porque o sofrimento é a única maneira confiável de fazer um ser humano deitar. A febre não está agindo contra você, mas a seu favor, e é desagradável porque o agradável não funcionou. Jung sugeriu que muitos sintomas psicológicos funcionam exatamente dessa maneira. A ansiedade que surge antes de uma determinada reunião, o pavor no domingo à noite, o cansaço inexplicável em algum aspecto específico da sua vida. Esses não são simplesmente defeitos a serem eliminados. Muitas vezes são a psique elevando a temperatura, porque os sinais sutis foram ignorados por anos, e isso é o que restou. Isso não significa que você deva recusar ajuda ou romantizar o sofrimento. Significa que você deve perguntar ao sintoma do que ele está te protegendo antes de concordar em silenciá-lo. Nomear as maneiras pelas quais silenciamos o sinal é importante, porque cada uma delas é aceitável. E é exatamente isso que as faz funcionar. A explicação vem primeiro. Atribuímos ao sentimento uma causa que não exige nada de nós. É o clima, é a minha idade, é janeiro. Um sentimento explicado deixa de fazer perguntas. Em seguida, vem a comparação. Medimos nosso desconforto em relação ao de alguém com uma vida mais difícil e concluímos que não temos o direito de senti-lo. Essa comparação é particularmente cruel porque usa nossa própria dignidade contra nós. O planejamento é o terceiro e o mais respeitável dos quatro. Concordamos que sim, uma mudança precisa acontecer, e então a colocamos em segurança atrás de um marco. Depois deste projeto, depois da venda da casa, depois que os filhos terminarem a escola. E o marco chega, e sempre há outro depois dele, porque o marco nunca foi uma data. Era um lugar para guardar o sentimento. A velocidade é a última. Simplesmente nos movemos rápido o suficiente para que nada nos alcance, e chamamos isso de ambição, e todos nos parabenizam por isso. Todas as quatro funcionam. Esse é o problema. Elas funcionam durante anos, e funcionam tão bem que quando param de funcionar, a mensagem já se tornou algo que não pode mais ser explicado, comparado, agendado ou superado. Há mais um ponto difícil de ouvir sobre a escalada da violência, e quero dizê-lo com cuidado. A escalada é misericordiosa. Parece cruel porque cada etapa custa mais do que a anterior. Mas considere a alternativa. Considere uma vida em que os sinais permanecessem suaves para sempre, e você pudesse ignorá-los confortavelmente para sempre, e chegasse aos 70 anos sem nunca ter sido impedido, tendo passado cada ano da sua única vida em algo que nunca lhe pertenceu. Nada de dramático jamais lhe teria acontecido. E esse seria o pior resultado possível. Em muitas tradições espirituais, os eventos que obrigam uma pessoa a parar são compreendidos como orientação, e não como julgamento. Não se trata de Deus punindo uma escolha errada, mas sim de Deus parado no caminho. Porque uma pessoa em movimento a essa velocidade não responde a um sussurro. O que nos leva à única parte que você realmente controla. Você será parado. Essa parte não é negociável. O que é negociável é o tamanho da abordagem, e esse tamanho é determinado inteiramente pela quantidade de abordagens menores que você deixar passar. Aqueles que mudam no nível de um sentimento tranquilo nunca precisam de uma crise. As pessoas que ignoram o sentimento precisam do estado de espírito. As pessoas que ignoram o estado de espírito precisam da doença. E as pessoas que ignoram tudo
acabam em colapso. Portanto, a questão prática não é como evitar ser interrompido, mas sim com que antecedência você está disposto a ser interrompido. Número 5. O desmantelamento, quando Deus remove o caminho que nunca foi seu. Em algumas vidas, chega uma fase em que as coisas não desaceleram nem se tornam mais pesadas. Elas se quebram. O trabalho não se torna entediante, ele termina. O relacionamento não esfria. Ele acaba, em uma única conversa, numa quarta-feira qualquer. O plano que você organizou durante 8 anos deixa de ser possível, e não há versão de trabalho mais árduo que o traga de volta. Para ser sincero, essas fases da vida não são exatamente maravilhosas, e as pessoas perdem suas casas. Perdemos a pessoa com quem pensavam que envelheceriam. E quem diz para você ser grato enquanto o teto ainda está desabando, se esqueceu de como é estar debaixo dele. Mas quero oferecer-lhe uma segunda forma de lê-lo, para mais tarde, quando tiver oportunidade. Jung escreveu que não há como chegar à consciência sem dor. Ele não estava glorificando o sofrimento. Estava fazendo uma observação estrutural. O ego não abandona voluntariamente a imagem que tem de quem você é. Nunca o fez. Ele só abandona essa imagem quando esta lhe é tirada. Gênesis conta uma história que acompanha as pessoas há 3.000 anos e que perdura porque se recusa a ser simplista. Jacó está sozinho no Val do Jaboque na noite anterior ao dia em que terá que enfrentar o irmão a quem enganou. E um homem surge das trevas e luta com ele até o amanhecer. Não uma batalha, uma luta, a noite toda, sem vencedor. E quando a primeira luz surge, o estranho toca na coxa de Jacó e desloca-a, mas Jacó ainda assim não o solta, e diz: "Não te soltarei, a menos que me abençoes." Jacó recebe a bênção. Ele também recebe um novo nome, e se afasta daquele rio com uma claudicação que o acompanhará pelo resto da vida. Repare no que a história se recusa a fazer. Ela não o cura. A bênção e a ferida chegam no mesmo instante, pelas mesmas mãos, e a história não demonstra o menor constrangimento por isso. O que quer que tenha encontrado Jacó na escuridão não veio para confortá-lo, mas para mudar seu nome, e mudar o nome de um homem aparentemente lhe custa a maneira como caminha. É isso que uma temporada de desmantelamento realmente representa. Você não sai dela restaurado. Você sai dela transformado, carregando uma ferida e incapaz de se mover pelo mundo da mesma maneira novamente. A agricultura oferece a mesma ideia de forma mais suave. Uma videira que nunca é podada produz um crescimento enorme e muito poucos frutos. A energia se espalha por tudo, de forma fina, uniforme e impressionante à vista, sem que nada se concentre. Por isso, a videira é podada, e a poda não se resume à remoção de madeira morta. A madeira morta cai sozinha. A poda consiste no corte deliberado de ramos vivos, saudáveis e perfeitamente viáveis, porque a planta não consegue distinguir entre crescimento e frutos, enquanto alguém observando de fora consegue. Parte do que lhe foi tirado não estava morto. É exatamente por isso que doeu. Estava vivo, era bom e ainda consumia energia que precisava ser direcionada para outro lugar. Jung chamou todo esse processo de individuação e deixou claro que não se trata de uma ascensão suave. Ele passa pelo que Jung descreveu como uma espécie de morte da estrutura antiga. A persona que você construiu para ser aceitável, a identidade que você montou a partir das expectativas dos outros, a versão do seu futuro a qual você estava mais apegado. Essas estruturas não evoluem graciosamente para versões melhores de si mesmas. Elas se desfazem. E no espaço onde costumavam estar, há um período em que você genuinamente não sabe quem você é, e esse período é a experiência mais desorientadora que um ser humano pode ter. Imagine um prédio com a fundação rachada. Você pode repintar todos os cômodos, trocar as janelas, restaurar os pisos e instalar uma cozinha nova. E cada uma dessas melhorias é real.
mas nenhuma delas resolve o problema do solo sob o prédio estar cedendo. Chega um momento em que a única opção honesta é demolir a estrutura até a fundação e construir tudo de novo. Da rua, isso parece destruição. Do ponto de vista da engenharia, é a primeira coisa responsável que alguém faz naquela casa em anos. Se você está passando por uma dessas fases agora, eu lhe pediria um favor, e não é otimismo. Não tome essa decisão importante ainda. A pressão para agir durante um colapso é enorme, porque a ação é o único alívio disponível para a sensação de impotência, e o ego lhe oferecerá algo dramático em cerca de uma semana. Mude de cidade. Venda o negócio. Envie a mensagem que não pode ser desfeita. Aceite a primeira oferta que aparecer, porque qualquer estrutura parece melhor do que nenhuma. Quase todas essas decisões são tomadas pela parte de você que está sofrendo, em nome de uma pessoa que ainda não existe. Você não será essa versão de si mesmo daqui a 18 meses. Não deixe que essa versão assine nada que seja permanente. Dê importância às pequenas coisas. Mantenha intacta a estrutura comum de um dia. Responda às mensagens das 2 ou 3 pessoas que já te conheciam. Diga não ao gesto grandioso por mais 90 dias, e então olhe novamente com os olhos que você terá até lá. A reconstrução está a caminho. Simplesmente não é a primeira coisa que vem à mente. E começar cedo demais é o que leva as pessoas a jogarem a temporada inteira 2 vezes. Quando as pessoas relembram o ano em que tudo desmoronou, muitas vezes dizem a mesma frase estranha. Eu não passaria por isso de novo, e não trocaria essa experiência por nada. Não porque a perda tenha sido boa, mas porque a perda removeu aquilo que eles nunca iriam libertar por conta própria, e descobriu-se que eles o estavam segurando com as 2 mãos. E é aqui que muitas pessoas começam, cautelosamente, a sentir uma mão por trás da sequência. Não uma força que orquestra resultados agradáveis, nem uma força que pune erros. Algo mais como uma mão que remove o caminho errado enquanto você ainda está nele, porque você já provou que não sairia dele voluntariamente. Diga isso claramente. O colapso nem sempre é o fim de uma vida, mas muitas vezes a eliminação de uma vida errada. Morrer é exatamente o que parece, e o motivo é que algo realmente está morrendo. Só que não você. Obrigado por continuarem conosco. Já passamos pela parte mais difícil. Antes de prosseguir para o próximo capítulo, reserve um momento para refletir sobre algo que desmoronou em sua vida. Um emprego, um casamento, uma amizade, um plano do qual você tinha certeza. E então, pense em onde você acabou chegando por causa disso. Se você quiser, conte essa história nos comentários. Não a versão polida, a versão real, com aquele ano de confusão no meio. Alguém que está lendo isto está passando por isso agora mesmo e ainda não consegue enxergar o outro lado da situação. Sua história é a única prova em que essa pessoa acreditará. Número 6. O período de pousio. Como esperar sem desmoronar? Ninguém te prepara para o que vem depois do colapso. Todos falam sobre a ruptura. Quase ninguém fala sobre o longo, plano e monótono trecho que se segue, onde a vida antiga se foi e a nova ainda não chegou. E não há nada a fazer se não existir numa vida que ainda não tem forma. É aqui que a maioria das pessoas desiste de todo o processo. Não durante a crise. A crise é suportável, porque pelo menos ela te dá um inimigo. São os meses vazios que se seguem que destroem as pessoas, porque não há inimigo, não há drama, não há história para contar. Só existe uma terça-feira, e depois outra terça-feira. Os agricultores compreendem isso há milhares de anos e deram-lhe um nome. Um campo em pousio não é um campo abandonado, mas sim um campo deixado deliberadamente sem plantio durante uma estação, às vezes mais, e para quem passa por ali, parece exatamente um campo negligenciado. Nada está acontecendo. Nada está sendo colhido.
O campo do vizinho, a 200 metros de distância, está cheio de trigo e o seu está cheio de ervas daninhas. Mas, por baixo da superfície, algo está acontecendo que nenhuma quantidade de plantio poderia ter produzido. O nitrogênio está se regenerando. A estrutura do solo está se recuperando de anos de extração. A matéria orgânica está se decompondo em uma forma que a próxima cultura pode de fato utilizar. O campo não está descansando do trabalho, mas realizando o único tipo de trabalho que exige a ausência de cultivo. Existe uma antiga história que carrega isso em forma mitológica. Quando Perséfone é levada para o submundo, sua mãe Deméter, que representa a própria fertilidade da terra, impede o crescimento de qualquer coisa, e o mundo entra em seu primeiro inverno. O que impressiona no mito é o seu final. Perséfone não simplesmente retorna. Ela retorna após ter se alimentado no submundo, o que significa que agora pertence a ambos os lugares, e as estações do mundo são permanentemente divididas por causa disso. A antiga ordem não é retomada. Algo na dinâmica do mundo é alterado para sempre, e o inverno se torna parte permanente do funcionamento do mundo, em vez de uma interrupção. Quem contou essa história pela primeira vez compreendeu que certa fertilidade só está disponível do outro lado de um trecho estéril e que ninguém volta do submundo ileso. Quero ser honesto sobre o quão desconfortável isso é, porque acho que a linguagem espiritual muitas vezes ignora esse aspecto. Em um período de estagnação, você será questionado em reuniões familiares sobre assuntos que não poderá responder. Você verá pessoas 5 anos menos capacitadas que você progredirem. Você sentirá a humilhação específica de não ter nada a dizer quando alguém perguntar em que você está trabalhando. E todos os dias, o ego lhe oferecerá a mesma solução: plantar qualquer coisa, imediatamente, só para ter uma colheita para mostrar. É precisamente nesse momento que tudo costuma se perder. Não por desespero, mas por impaciência. Porque um campo plantado muito cedo resulta numa colheita fraca e compromete a recuperação, fazendo com que você volte à estaca zero, com mais um ano perdido. Jung observou que o inconsciente realiza grande parte de seu trabalho importante exatamente nesses períodos, e que os sonhos frequentemente se tornam vívidos e estranhos durante eles. Ele teria dito que a matéria está se reorganizando em um nível que a consciência não consegue observar, razão pela qual temos a sensação de que nada está acontecendo. Você não pode observar o nitrogênio retornando ao solo. Você só pode parar de exigir uma colheita dele. O que uma pessoa realmente faz durante um período de inatividade? Muito ou pouco, e de forma muito deliberada. Você mantém a estrutura de uma semana normal. Você dorme, movimenta o corpo, mantém contato com o pequeno grupo de pessoas que lhe dirão a verdade. Você presta atenção ao que realmente lhe interessa, em pequenas coisas, sem tentar imediatamente transformar isso em uma carreira. E você se recusa, dia após dia, a tomar uma decisão permanente por um pânico momentâneo. Isso não é passividade. Essa é a disciplina ativa mais difícil que existe, porque não parece nada para quem vê de fora, e é a única abordagem que funciona. E existe uma diferença real entre os dois tipos de espera, embora pareçam idênticos para quem observa. Um tipo de espera é o colapso. Você não está descansando, está se escondendo. Os dias deixaram de ser distinguíveis uns dos outros, e nenhuma parte de você ainda está prestando atenção. Esse estado não se resolve sozinho e merece ajuda de verdade, de um médico, um terapeuta ou alguém que te ame o suficiente para estar presente. O outro tipo de espera é a atenção plena. Nada está sendo produzido, mas algo dentro de você continua observando. Você ainda percebe o que lhe interessa. Você ainda é capaz de se emocionar com uma música ou uma conversa. Se alguma parte de você ainda estiver desperta aí dentro, você não terminou. Você está em repouso, e o repouso termina. Tudo neste capítulo se resume a uma distinção. Há uma diferença entre um campo que está pronto
e um campo que está entre temporadas. E você não pode dizer qual deles é o seu apenas olhando para a superfície. Sua vida não acabou só porque nada está crescendo. Algumas coisas só crescem em solo que primeiro teve tempo de descansar. Número 7. Sincronicidade. Como Deus fala através do tempo certo em vez de instruções. Algo acontece com as pessoas que passaram por um desmantelamento e sobreviveram ao período de vazio que se segue. As coincidências começam a se acumular. Não são milagres. Nada que convenceria um cético e nada que mencionariam num jantar. Pequenas coisas surgindo em momentos improváveis. Um nome em que não pensavam há 9 anos surge numa conversa na mesma tarde em que precisavam exatamente do que ele sabia. Um livro se abre numa página que responde a uma pergunta que não fizeram a ninguém. Uma reunião é cancelada e a hora vazia que se cria os coloca num lugar onde jamais estariam de outra forma. A psicologia analítica tem um termo para isso, e Jung o criou deliberadamente: sincronicidade. Eventos que não possuem relação causal entre si, mas uma clara relação de significado, ocorrendo simultaneamente de uma forma que quem os vivencia não pode ignorar. Jung foi cuidadoso com isso, e eu também quero ser. Ele não estava afirmando que os pensamentos causam eventos, mas apontando para algo mais modesto e muito mais estranho, que existem momentos em que o mundo interior e o mundo exterior parecem estar organizados em torno do mesmo tema, simultaneamente, e que esses momentos se agrupam, em sua grande maioria, em torno dos períodos em que alguém está genuinamente mudando. Esse último detalhe é o que as pessoas ignoram. A sincronicidade não se distribui uniformemente ao longo da vida. Ela surge em períodos de transição e está quase ausente em períodos de estagnação. Alguém que deixou de defender uma posição antiga torna-se, por um tempo, disponível para ser conhecido. Imagine atravessar um rio sobre pedras, em meio a um nevoeiro tão denso que você só consegue ver uma pedra à frente, nada mais. Você não pode planejar a travessia. Não consegue verificar da margem se as pedras vão até o fim. Tudo o que você pode fazer é pisar na pedra que consegue ver. E quando seu peso se concentra nela, a próxima se torna visível. Ela esteve lá o tempo todo. Sua posição teve que mudar para que ela entrasse no seu campo de visão. É muito parecido com isso que a orientação representa na vida real. Não é um mapa, mas sim um passo de cada vez. E o próximo só aparece depois que você se compromete com o anterior. Naomi, como a chamarei, passou 14 meses após o divórcio fazendo um trabalho que ela descreve como invisível. Nesse 14º mês, ela aceitou um emprego temporário para o qual era super qualificada, unicamente por dinheiro, sem ilusões. Na 3ª semana, cobriu o turno de uma colega que mal conhecia, e nesse turno, conheceu uma mulher que mencionou, de passagem, um programa de treinamento do qual ela nunca tinha ouvido falar. Esse programa é agora sua profissão. Ela disse que, se qualquer elo dessa corrente tivesse sido diferente, o turno cancelado, o emprego temporário do qual se envergonhou, o próprio divórcio, nada mais teria acontecido. Chame isso de sorte, se quiser. Muitas pessoas ponderadas o fazem, e eu não vou discutir com elas, porque a resposta honesta é que não há como provar isso de nenhuma das duas maneiras a partir da experiência de uma única vida humana. Mas repare no que não está em discussão. Naomi não poderia ter planejado aquilo. Absolutamente nada. Os 14 meses de invisibilidade, que pareceram o pior uso possível da sua vida, revelam-se, à distância, como sendo o mecanismo. Existe uma explicação mais simples para o fato de isso acontecer com mais frequência com pessoas atentas. E não é nada mística. Qualquer pessoa em um estado de defesa e controle tem um filtro extremamente estreito. Ela percebe apenas o que confirma o plano. Quem teve sua mente aberta, temporariamente, fica sem filtro algum, e coisas que teriam sido filtradas por anos acabam passando despercebidas. É por isso que o mesmo evento pode ser uma coincidência para uma pessoa e um ponto de virada para outra. O evento
é idêntico. O receptor não. Cabe aqui um alerta, pois essa ideia dá errado com mais frequência do que qualquer outra no vídeo. Existe um estado em que as pessoas caem, onde cada semáforo e cada número repetido se torna uma mensagem, e o mundo inteiro se transforma em um oráculo que elas precisam decifrar antes de poderem agir. Isso não é atenção, é ansiedade disfarçada de espiritualidade, e é exaustivo, geralmente terminando com o crente ainda mais paralisado do que antes, porque um mundo onde tudo é um sinal é um mundo onde nada pode ser decidido. Eis a regra. A verdadeira sincronicidade não aumenta a sua urgência, ela a reduz. Ela chega, se instala, esclarece algo e então deixa você mais calmo do que quando chegou. Se um sinal está te deixando frenético, se você está buscando confirmação antes de cada decisão comum, esse é o ego novamente, usando um novo vocabulário para fazer o mesmo trabalho de sempre. Você não precisa interpretar tudo. Pede-se apenas que observe as poucas coisas que são realmente difíceis de explicar, que permita que elas ajustem ligeiramente sua direção e que continue caminhando. Na linguagem religiosa, isso costuma ser descrito como Deus falando através das circunstâncias, não por meio de instruções, e quase nunca por meio de certezas. Através do tempo certo, através da porta que se fecha exatamente no momento em que você teria passado pela porta errada, através da pessoa que chega 11 dias depois de você ter desistido. Quando a orientação chega, ela vem no momento certo, e não como uma instrução, e a razão para isso pode ser simples. Uma instrução o tornaria obediente. Um padrão de tempo o torna atento. Um deles produz um seguidor. O outro produz alguém que realmente aprendeu a ver. Então pare de exigir o mapa completo antes de dar o primeiro passo. O mapa não está sendo negado a você por crueldade. Ele está sendo negado porque a vida não é algo que possa ser mostrado a você. É algo que você só pode vivenciar. Você não está sendo deixado no escuro. Você está recebendo uma pedra de cada vez, que é exatamente o quanto qualquer um pode suportar. Número 8. O sim silencioso. A paz como confirmação final. Tudo o que discutimos até agora diz respeito a sinais na vida exterior. Energia que desapareceu. Portas que se fecharam. Coisas que se desfizeram e coisas que surgiram em momentos improváveis. Mas o último sinal não está lá em lugar nenhum. E é o único que nunca enganou ninguém. Você saberá que está no caminho certo por causa do que acontece dentro de você quando parar. A maioria das pessoas espera que a confirmação se pareça com sucesso. Um número, um título, uma mensagem, o momento em que alguém finalmente diz sim. E essas coisas são maravilhosas quando acontecem, mas também são completamente ineficazes como prova, porque quase todos que estão lendo isso já tiveram uma versão delas sem sentir absolutamente nada. O que as pessoas descrevem quando finalmente chegam a um lugar verdadeiro é muito menos dramático do que isso. Elas não descrevem entusiasmo, descrevem a ausência de um ruído de fundo que haviam deixado de notar. Pense numa chave numa fechadura. Mesmo com a chave errada, você ainda consegue fazê-la entrar. Você pode mexer nela, aplicar pressão, encontrar o ângulo em que ela quase encaixa e, se tiver força e persistência suficientes, eventualmente conseguirá danificar o mecanismo a ponto de ele se parecer com uma fechadura aberta. É barulhento, exige esforço e funciona mal. Quando a chave é a certa, não há técnica nenhuma. Ela entra, gira, ouve-se um pequeno ruído e a porta se abre, e nada naquele momento parece uma conquista. Essa é a sensação que as pessoas descrevem. Não é alegria, nem certeza, mas o desaparecimento da resistência. Aqui preciso corrigir um dos maiores erros no mundo do desenvolvimento pessoal. Paz não significa facilidade. O caminho certo costuma ser mais difícil do que o errado. Custa mais dinheiro, exige mais coragem e, muitas vezes, significa ser incompreendido por pessoas
em cuja opinião você baseou sua vida. O que os diferencia não é o grau de dificuldade, mas a direção em que a dificuldade se manifesta. No caminho errado, você gasta energia defendendo uma posição. No caminho certo, você gasta energia construindo. Ambos são exaustivos. Apenas um deles te deixa com algo no final da semana. Em nenhum outro lugar vi isso com tanta clareza quanto em um homem que chamarei de Peter. Ele abandonou uma carreira aos 46 anos por um trabalho que lhe pagava menos da metade e o obrigava a recomeçar do zero em uma sala cheia de pessoas 15 anos mais jovens. Nada em sua situação melhorou. Sua ansiedade em relação ao dinheiro só piorou, mas ele disse uma frase que nunca esqueci: "Estou cansado agora", de um jeito que o sono resolve. Essa é toda a distinção, em 9 palavras. Existe uma versão mais lenta disso que importa mais do que o momento do reconhecimento, e quase ninguém a menciona. Uma paz desse tipo não surge como um evento isolado. Ela se acumula. Você a percebe primeiro em pequenos detalhes administrativos, com semanas de intervalo. Você para de ensaiar conversas no chuveiro. Responde a um e-mail em 4 minutos, algo que antes lhe tomava 2 dias de angústia. O domingo à noite perde seu sabor peculiar. Nenhuma dessas experiências é espiritual, e nenhuma delas, isoladamente, renderia uma história digna de ser contada, mas juntas, elas são evidências mais confiáveis do que qualquer revelação isolada. Devo também dizer o que fazer quando você não sente nada disso. Algumas pessoas procuram essa estabilidade, não encontram nada e concluem que devem estar com algum problema específico. Geralmente não estão. Geralmente ainda estão muito perto da exaustão para perceber qualquer coisa sutil. Da mesma forma que você não consegue sentir o gosto de quase nada durante a semana em que está com um resfriado forte. Descanse primeiro, por mais tempo do que parece razoável. O instrumento volta a funcionar, e volta sozinho. Jung escreveu que, até onde podemos discernir, o único propósito da existência humana é acender uma luz na escuridão do mero ser. Ele não disse que o propósito é ter conforto, ser admirado ou alcançar algo. Ele disse acender uma luz, o que é um ato pequeno, específico e contínuo, realizado em condições que permanecem escuras. Para muitas pessoas, é nesse silêncio que a dimensão espiritual de tudo isso finalmente se torna inegável. Não no resgate dramático pelo qual oraram e não receberam, mas na estranha e imerecida firmeza que surge numa manhã comum, antes que qualquer coisa nas circunstâncias mude, quando percebem que já não estão mais se preparando para o pior. Ninguém fabrica isso, e esse é exatamente o ponto. Chegou. Aqui está um teste que você pode fazer hoje à noite, sem nenhuma condição especial. Sente-se diante da decisão e concentre-se totalmente nela por 60 segundos, prestando atenção não aos seus pensamentos, mas ao seu corpo. Se a opção lhe causar aperto no peito, respiração suspensa, contração da mandíbula e uma voz mental listando os motivos pelos quais você precisa fazê-la, isso é o ego. Se lhe causar tranquilidade, respiração profunda e uma quietude que não precisa convencer ninguém, isso é outra coisa. O ego argumenta. A direção não precisa argumentar. Esta é a frase mais tranquila e útil do vídeo. Você já possui o instrumento. Não se trata de intuição no sentido místico, mas sim do seu próprio sistema nervoso, que vem lhe fornecendo leituras precisas durante toda a sua vida, enquanto você as ignorava com argumentos racionais. A paz não é a recompensa que você recebe ao final do caminho certo, mas o instrumento que lhe indica qual caminho é o certo, e ele esteve em suas mãos o tempo todo. Vamos juntar os 8, porque eles não são uma lista. Eles são um único movimento. Você insiste, porque insistir dá a sensação de segurança. A energia se esgota, e você chama isso de preguiça. Os sinais ficam mais claros, e você os chama de azar. Algo quebra, e você chama isso de o pior ano da sua vida. Então,
Há um longo período de estagnação onde nada cresce, e você tem certeza de que fracassou. E então, silenciosamente, em uma fase que você não planejou, as coisas começam a chegar na hora certa, e numa manhã comum, você percebe que não está mais se esforçando tanto. Ninguém teria planejado aquela sequência, e quase ninguém, olhando para trás, deseja que tivesse sido diferente. Há uma coisa que quero que você retenha acima de tudo: não forçar não é o mesmo que não tentar. Nunca foi. A pessoa que para de forçar não faz menos. Ela faz menos coisas, na direção certa, com toda a sua essência, e é por isso que chega mais longe, aparentando mais calma do que todos ao seu redor. O que realmente se pede de você é muito menos do que se render. É isto: pare de ignorar aquilo que já sabe dentro de você. Pare de chamar o cansaço de defeito de caráter. Pare de tratar a porta fechada como um insulto. E pare de exigir o mapa inteiro antes de se dispor a dar um passo honesto. Acima de sua porta, Jung esculpiu que, independentemente de ele invocar ou não, Deus estaria presente. A presença nunca foi condicionada ao seu esforço. Estava lá nos anos em que ele compreendeu e nos anos em que não compreendeu. Esse é todo o ensinamento, e cabe em 6 palavras. Não force a barra, deixe-se guiar. Se alguma parte deste conteúdo lhe foi útil, deixe um like e inscreva-se, para que possamos continuar explorando este material juntos. Isso realmente ajuda o canal a alcançar quem precisa dele às 2 da manhã. E lembre-se disto, se não se lembrar de mais nada. O caminho que você procura não está em algum lugar à sua frente, esperando para ser conquistado com mais esforço. Ele esteve correndo por baixo da sua vida o tempo todo, pacientemente, num volume que você não conseguia ouvir por causa do barulho das suas próprias tentativas. Diminua o ritmo o suficiente para ouvi-lo, e ele ainda estará lá. Sempre esteve.